Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, nosso episódio número 121. Estou de volta, você que acompanhou a nossa última live, o episódio no Spotify também, mas estou de volta a um pós-jogo, Fortaleza 2, Internacional 4, jogo no Beira-Rio, valendo pela 30ª rodada, e assim, já fica um sentimento bem frustrante em todos nós, talvez por conta disso, essa nossa cara aqui, quem está acompanhando no YouTube, essa nossa cara de morto-vivo, de nós três aqui que está participando, é muito mais por conta da expectativa que foi criada, da ilusão que foi criada, né? E impossível não lembrar da rodada. Não digo perfeito, porque o Fortaleza não ajudou, mas da rodada quase perfeita que tivemos nessa rodada, onde todos os adversários do Fortaleza perderam, tirando o Bragantino, que venceu, né? Mas venceu o nosso rival, então acaba sendo também um bom resultado. Mas é incrível, cara, como todos perderam, né? Todos perderam. E a gente passou, eu passei o sábado à noite em casa, secando o Sport, secando o Vasco, e tinha aquele sentimento de um empate é nosso. Eu tava com isso na cabeça. Um empate hoje fazia o Fortaleza subir 2 posições, exatamente Sport e Vasco. Fortaleza, apesar de ter o mesmo número de pontos de Sport e Vasco, tem vitórias a menos. Então, o Fortaleza, na hora da disputa, né, ele fica por último por conta. Sport tem 9 vitórias e o Vasco tem 8. O Fortaleza tem apenas 7 vitórias. Vamos falar do jogo, das nossas frustrações, das nossas lamentações. Estou aqui com o Elenilson e com o Felipe. E aí, Elenilson, beleza, meu amigo? Beleza, mais ou menos, né? Né? Depois de uma rodada dessa que todo mundo fez a sua parte, menos a gente. Cara, primeiro vou saudar vocês, né? Você, o meu amigo Felipe, a torcida do Fortaleza que mais uma vez está aqui com a gente. Mas faltam 8 rodadas. Tem ainda um pouquinho de chão pela frente. A gente teve um revés contra um time que vai brigar por título, que está brigando por título, né? É como Entrou você na falou. briga oficialmente, né? Cara, a gente... um pontinho hoje, conquistado no Beira-Rio, seria magnífico. A gente lamenta, como você falou, por conta do próprio decorrer do jogo, que a gente, mesmo começando perdendo, tomando 2 gols logo, ainda o pessoal estava cantando o hino, já estava 2-0, mas aí a gente ainda conseguiu ir buscar o empate. Aí esse pontinho ficou ainda naquele sabor, naquele gosto por causa disso, mas se a gente for olhar friamente os números, a gente vai ver que o Inter embalou agora, eu acho que 6 ou 7 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, coisa que não acontecia há muitos anos. E aí a gente foi mais um aí da estatística, né? Não tem como a gente querer se comparar. Nosso patamar aqui no campeonato é um, do Inter é outro. A gente só lamenta por conta disso. A gente teve a chance de fazer história, de botar um pontinho no bolso que seria, deveras importante, mas segue o jogo. É isso. Felipe, a gente estava até aqui conversando antes de entrar ao vivo e assim, a gente tem essa frustração, lógico, né? Porque ninguém gosta de perder e não existe perdemos, mas não tem muito, não cabe muito esse mais aí após uma derrota, né? Mas mesmo perdendo para o Inter em Porto Alegre, esse Inter que luta pelo título, acho que entrou oficialmente pelo título, vai até agora pegar o São Paulo no meio de semana, e se vencer, assume a ponta. Foi um jogo mais ou menos, né? Pois é, né, Saulo? Cara, a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, antes de começar a gravar, e eu acho que o que fica da sensação do jogo de hoje é a ilusão, sabe? A ilusão de quase que a gente consegue um empate, quase que a gente consegue resultado positivo. A derrota era meio que esperada, né, cara? Teve até um debate aí com o pessoal nas redes sociais, tipo, quem tá acreditando, quem não acredita, etc. Só que no final das contas, cara, a gente sempre acredita, né? Mas a gente meio que já espera uma derrota, ainda mais enfrentando um time que briga muito pelo título. Acontece que a gente teve a chance de conseguir esse resultado positivo. Cara, a gente teve até uma bola com o David, que ele poderia ter feito 3-2 pro Fortaleza. E quando a gente volta para agora e vê o resultado final, a gente vê que como faz falta lances assim, né? Esses detalhes. Mas enfim,
Espero que a galera curta mais esse episódio, pós jogo de derrota, uma derrota meio que um pouquinho dolorosa pelas circunstâncias que ela se desenhou, mas é isso aí. Espero que a galera goste e passe adiante. É isso, ó. Assim, a gente sempre faz aqui uma dinâmica, né? Começando pela escalação, e vou trazer aqui alguns tópicos para a gente ir debatendo, sem muito do mecanismo de como a gente faz. Vamos fazer uma coisa mais dinâmica, até para o torcedor que está acompanhando esse pós-jogo de derrota, não ser aquela coisa massiva, né? De muita ladainha, assim, vamos ser mais dinâmico nos tópicos. E aí, para começar pela escalação, na minha opinião, o Fortaleza já começou errado, né, bicho? Porque você vai pegar o Internacional, o segundo colocado do Brasileiro, no Beira-Rio, chuva, frio, todas as dificuldades, e você vai como se estivesse indo pegar o Guarani de Sobral, né? Então acho que já começa daí o erro. Porque se você pegar o Fortaleza, agora há pouco empatou com o Flamengo em 0-0 no Castelão. Como é que era o time? Era um time fechadinho, recuado, entendeu? Acho que foi o jogo que o Chamusca copiou o ex-técnico. E aí deu certo, bicho. Foi 0-0. Sabe? Cada ponto conta, né? E aí acabou que o Anderson foi para cima, colocou aquele nosso tradicional time, né? Que Felipe Alves, Tinga ou Gabriel Dias, ele optou pelo Tinga. Aí Wanderson ao lado de Paulão, e aí já tinha o Quinteiro no banco, depois de 4 meses. Carlinhos foi na lateral esquerda porque o Bruno sentiu. Juninho e Felipe de volta. Só que ele começou com David do lado direito, Oswaldo do lado esquerdo, Romarinho no meio e o Everton Paulista. O time tradicional do Fortaleza do ano de 2020 foi esse. E não funcionou algumas vezes, né? Então eu queria já passar para vocês, Evanilson comenta, depois passa para o Felipe, a respeito da escalação. Acho que ele poderia ter entrado com um time mais recuado, um time mais defensivo, não é, Evanilson? Cara, a impressão que nos passa é que ele tentou usufruir um pouco do costume, né? Da tendência, do entrosamento, sei lá, de alguma coisa que ele ainda não teve tempo de impor. Pelo pouco tempo de trabalho e tal, eu acho que ele tentou sugar ao máximo uma situação que os jogadores já estivessem acostumados dentro de campo. E é uma escalação que, independente de enfrentar times regionais ou times fortes, o Rogério às vezes usava, inclusive no próprio Campeonato Brasileiro do ano de 2019, quando a gente fez uma boa campanha, né, ele usava esse esquema de 4 atacantes praticamente durante o ano todo. Né? Então, é tipo como se fosse um padrão de jogo que já tá no sangue dos caras, e eu acho que o Anderson ainda, para um jogo desse nível, né, contra o Inter, eu acho que ele ainda não se sentiu confiante de impor o sistema dele, o esquema que ele pretende, ou que está tentando, porque a gente não sabe como é que ele está treinando, e tentou usufruir o máximo possível de uma rotina. Pelo menos essa é a imagem que me passa. Porque mesmo jogando com 4 atacantes, a gente sabe que esse time ele marca. Né? O Romarinho, ele cansa, ele volta para marcar. O próprio Oswaldo. Então, não é também um esquema tão kamikaze como a gente imagina, porque a gente olha a escalação e vê 4 caras no ataque. Né? O próprio Rogério já utilizava essa sistemática. Mas eu não imagino outra coisa a não ser essa segurança que ele ainda não tem de mudar. Eu acho que, e principalmente para tentar isso num jogo contra um time que está nas cabeças do campeonato. Pelo menos essa é a impressão que me passa. E tu, Felipe? Meu amigo Felipe. Cara, é o seguinte, para um time que atualmente é a terceira pior campanha do retorno, só é melhor do que Coritiba e Botafogo, eu acho que o Anderson devia ter entrado um pouquinho mais conservador em campo, sabe? Cara, a gente ia entrar em campo com Oswaldo, David, Wellington Paulista e Romarinho e deixar meio que um vão, um espaço, né? Ainda mais colocando o Juninho e não o Ronald, que seria a minha opção. Pelo menos eu acredito que seria a melhor opção. Acho que só elucido porque a gente com 9 minutos de jogo já estava 2-0 pro Internacional. Basicamente por isso. Fora que tem um detalhe, me corrija se eu estiver errado. Todos os gols, inclusive do segundo tempo, nasceram do lado direito do Fortaleza. A gente pode ver que, se isso ocorreu hoje,
porque existe essa deficiência. E ela não foi sanada, cara. Eu acho que até o Anderson deve ter enxergado isso na hora que ele colocou o Gabriel Dias para duplicar ali com o Tinga. Só que o Tinga ficou um pouco mais avançado. E ele não ficou com aquela postura mais defensiva de um jogo, por exemplo, como a gente está falando dele tentando imitar o Rogério, contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Que é o grande jogo que mostrou que isso pode funcionar, onde a gente, com um a menos, jogando assim, conseguiu vencer a partida. Mas, se a gente for analisar jogador por jogador, peça por peça, pelo menos pode dizer logo de cara que eu não acho que foi o ideal. E acho que muita gente concorda com isso. Mas eu me iludi, cara. Eu acho que essa foi a palavra que eu usei no começo e eu vou usar de novo. Eu me iludi. Porque, poxa, se ele tá jogando com 4 atacantes, então provavelmente ele tem ideia do que ele tá fazendo. Ele sabe o que ele tá fazendo. O problema é que a gente ficou uma boa parte do primeiro tempo sem saber o que a gente estava fazendo. Tanto que a gente só conseguiu chegar ao gol num pênalti cometido pelo Caio Vidal, inclusive um abraço para ele, torcedor do Fortaleza, que foi por uma insistência do Carlinhos, que ele foi correndo de lá de trás para pegar a bola e conseguiu sofrer o pênalti. Aquele pênalti deu uma sobrevida para o Fortaleza, porque o Internacional ele ficou um pouco dependente, na minha opinião, de querer buscar mais um gol. Então ele meio que ficou mais conservador, porque com a diferença de um gol no placar, a gente podia encostar logo e eles estavam dando esses espaços, né? Mas enfim, para encerrar sobre a escalação, na minha opinião, achei que seria uma boa. Infelizmente fui surpreendido. Ou não, né? Já era uma expectativa que isso pudesse acontecer. E fica aí a lição. Para quando a gente enfrentar um time assim de topo de tabela, a gente não vá tão para cima, como tu falou, Saulo, como se fosse enfrentando o Guarani de Sobral. O ponto, Felipe, também que eu queria trazer agora é que assim, eu vou jogar fora de casa contra o Internacional, eu vou jogar com os 4 atacantes, né? Como o Evanilson falou, o Romarinho volta, o Oswaldo volta, o David também tem uma boa recomposição, o Everton Paulista parece uma barata tonta, correndo para um lado e para o outro, acompanhando a marcação, não necessariamente significa que esses 4 não retornam. Mas olha como foi a postura do Fortaleza. O Fortaleza leva um gol com 3 minutos de contra-ataque. Então, assim, poxa, como é que eu tô na casa dos outros e eu permito levar um gol com contra-ataque em 3 minutos? Assim, o Tinga não acompanhou, que eu lembro que quando o Moisés partiu com a bola, o Wanderson teve que fazer a cobertura, deixou um buraco dentro da área, o Paulão não cobriu e gol. Só que assim, cara, eram 3 minutos e o Fortaleza tava saindo desesperado pro ataque. Sabe? Então assim, levar um gol com 3 minutos pareceu o gol que nós levamos contra o Sport com 8 minutos. O empate é nosso, entendeu, cara? Então assim, quanto mais tempo se demora para levar um gol, o Sport Recife, por exemplo, ele foi no Mineirão pegar o Atlético Mineiro e trouxe um ponto. Uhum. Porque ele entende que eu vou jogar recuado, não vou me expor e vou tentar o que eu vou tentar. O Fortaleza pegou esse mesmo Atlético Mineiro, pegou esse mesmo Internacional aqui no Castelão, pegou um Palmeiras da vida, pegou o Flamengo um dia desse e conseguiu pontuar porque a primeira lição de casa foi: eu não vou dar campo para ele. Eu não vou permitir que ele tenha contra-ataque. E o Fortaleza, em 3 minutos, já levou o primeiro contra-ataque. E esse primeiro já saiu gol. No primeiro, não foi assim, né? E aí o Fortaleza, não satisfeito, deu o segundo. E no segundo contra-ataque, o Tinga conseguiu chegar, fez a falta é cobrada na área, e o rapaz lá fez o gol, esqueci agora o nome dele. Esqueci agora o nome. O que fez o segundo gol, eu queria dizer Rodrigo Lindoso, mas acho que é o Dourado. Dourado. E aí o Fortaleza deu uma sorte absurda em conseguir aquele pênalti, cara. Aquele pênalti é um típico pênalti que o Carlinho faz. É um pênalti de jogador burro, sabe? E aí o Caio, por ser um juvenil, caiu no lance do Carlinho e cometeu o pênalti. É um pênalti bobo, um pênalti infantil. E esse pênalti nos deu a possibilidade de continuar no jogo. Porque eu acho que se não é aquele pênalti ali, o Inter tinha feito 3. Porque o Fortaleza ele estava entregue. O time entrou em campo com 4 atacantes e entrou, como tu falou, eu achava que ele sabia o que estava fazendo. O Fortaleza demonstrou em 9 minutos que não sabia o que estava fazendo dentro de campo.
Perfeito. E aí a gente consegue fazer o 2-1 com 12, 13 minutos, com a cobrança do Everton. E aí pareceu que o Fortaleza se encontrou no jogo, sabe? Mesmo o Tinga fazendo, assim, acho que uma das piores partidas que eu vi o Tinga fazer com a camisa do Fortaleza. Incrível como o Tinga hoje foi inútil, foi responsável pelo menos por 3 gols, né? Participou direto ou indiretamente de 3 gols. E o Fortaleza entregue, né? Assim, no primeiro tempo. Então eu queria já puxar para vocês a respeito da postura inicial do time e desses 2 gols em 9 minutos, que praticamente destrói toda a estratégia, se é que essa estratégia existia na cabeça do Anderson, né? Porque eu imagino só, você entra com uma estratégia, com um esquema de jogo, e com 9 minutos você toma 2 gols. Eu acho que acabou. Tudo que você planejou para esse jogo, você rasga e você monta outra estratégia. Então, Vinícius, aí com você de novo, né? A respeito da postura inicial, 2 gols em 9 minutos, e até o Fortaleza conseguiu um empate, né? A mudança de postura que foi sendo construída. Pronto. Pois é, cara. A gente vê exatamente aquilo que como eu falei, eu acho que a escalação inicial ele se baseou num costume. Só que esses 2 gols que a gente tomou com 10 minutos de jogo, né, ele faz com que como você falou, não existe. Tudo que foi conversado, tudo que foi planejado, tudo que foi treinado, vai tudo por água abaixo, cara. Se o jogo tem 90 minutos, ele faz uma estratégia para os 90 minutos, mas só que com 10 minutos você tem 80 minutos pela frente que vão ser jogados totalmente diferente daquilo que você imaginou. Então, isso mexe com todos os jogadores em campo, com o psicológico. Você tem que se doar mais, aí atrapalha a parte física, a parte tática que foi treinada não valeu de nada, né? O esquema que você se planejou não valeu de nada. Então, influencia em tudo, em todos os quesitos que você imaginar, técnico, físico, tático. Então, e você começa um jogo com 2-0 no placar para ir buscar. A nossa sorte, como você falou, que aconteceu aquele lance do pênalti. Aquele lance do pênalti colocou, parece que as peças no lugar de novo. Né? Principalmente, eu vou chegar lá ainda, né, no segundo tempo, com o gol do Romarinho, que aí foi que a gente parece que bateram o centro ali, que o jogo começou naquele momento, né, com todas as expectativas circulando de novo naquele clima favorável. Mas, cara, começar um jogo com 2-0 contra, enfrentando um time que joga para ser campeão, né, no estádio deles, um clima favorável a eles, mesmo sem ter torcida no estádio, mas é um campo em que eles conhecem, que eles estão acostumados a jogar. Tudo isso influencia. E para começar a fluir o jogo do Fortaleza numa situação adversa dessa, é preciso que a gente tivesse o que a gente não tem mais, né? Que é aquela confiança, né? De ir atrás de resultados. Quantas e quantas vezes a gente já não sofreu e foi buscar. Aí, o que acontece? A gente consegue esse pênalti que o Inter deu de bandeja pra gente, diminuiu o placar, e acha um gol também numa bola sobrada, que a bola sobrou no pé do Romarinho e ele só teve o trabalho de chutar para dentro, né? Claro, teve a competência de acertar o gol. Um raro acerto. Um raro acerto, porque ele não é de fazer gol, a gente sabe disso. E esses 2 presentes, que foram, não só o pênalti, mas que esse gol também foi um presente. E esses 2 presentes colocaram a gente de novo no jogo. Eu não sei se isso foi a parte boa ou se foi a parte ruim, né? Porque aí como a gente começou a sentir gosto pelo jogo, a gente deixou de fazer aquilo que você disse que a gente deveria ter feito, inclusive se baseando em partidas anteriores, como o exemplo que você deu contra o Flamengo aqui, que a gente segurou o empate. Até o próprio Grêmio também, né? Foi outra partida que a gente também teve um sistema defensivo bem consistente. Aí eu não sei se entra aquela questão psicológica, né? Todo mundo se empolga, pô, tava perdendo 2-0, agora tá 2-2, dá pra gente.
E até talvez tivesse dado. Aí a gente entra naquela questão, de novo, da qualidade técnica na capacidade de definir a jogada, que infelizmente o David, mais uma vez, falhou na hora H. Porque se a gente consegue passar na frente do placar, eu sinceramente, eu não sei o que aconteceria com o time do Internacional. Porque eu acho que... O Inter tremeu na hora do empate. Pois é. Na hora que empatamos, o Inter sentiu o empate. Eram 3 pontos garantidos, né? Eram 3 pontos garantidos para ele, talvez, até antes de começar o jogo, e ainda mais quando ficou 2-0 no placar. E se eles vissem em algum momento o placar adverso, eu não sei, eu sinceramente não sei qual seria a reação. Poderia até ser uma coisa boa para nós, uma melhor situação no jogo. Infelizmente a gente não teve a capacidade, não teve a competência, e aí acabamos pagando, né, por erros, né, e o futebol, assim como na vida, né, todos os castigos vêm a galope e você geralmente faz por onde merecer. Vai, Felipe. Não, é isso mesmo. O pior foi mesmo só foi a forma como tudo se desenhou, né? Me lembrou muito, cara, também, o Inter, a postura dele foi a postura que o Santos teve em 2019. Não sei se vocês lembram do 3-3, o famoso 3-3, que abriu uma certa vantagem, sentou naquela vantagem, viu o time perdedor começar a virar o jogo, assim, a virar a postura em campo, conseguiu empatar a partida. O problema é que, diferente do jogo contra o Santos, a gente não tinha só mais 1 minuto de jogo, 2 minutos de jogo, a gente tinha ainda uma boa parte da partida ainda para correr, boa parte do segundo tempo. E, infelizmente, a gente não conseguiu segurar esse ímpeto do Internacional, que, novamente, tem que alertar. Cara, todos os gols nasceram do lado direito, cara. Isso não é coincidência, isso não é algo do acaso, tem uma explicação para isso. E o terceiro gol, nós tínhamos 2 laterais. 2 laterais em campo. Pra tu ver, cara, que o problema foi no sistema defensivo do lado direito. Isso inclui até acho que o Wanderson, que tava jogando naquela posição. E eu não vou também só, sei lá, salvar o Paulão disso, porque teve lances até do primeiro tempo no gol, né? Primeiro gol, ele também falhou. Então, ou seja, a gente vê um Fortaleza lembrando muito o time do início do ano de 2019, onde o ataque era ineficiente e a defesa não conseguia se salvar. A gente até conseguiu no final do ano melhorar o ataque, compensar essa defesa. E no início desse campeonato a gente teve um ataque muito bom e uma defesa boa. Muito bom, perdão. Um ataque regular e uma defesa boa. Só que agora a gente não tá conseguindo nem ter um ataque bom e nem ter uma defesa tão boa quanto. Aí o problema é que, quando finalmente faz 2 gols, se leva 4. Enfim, se a gente lembrar do jogo Fortaleza e Bragantino, né? Que foi um primeiro tempo, assim, medonho do Fortaleza, e o Fortaleza ganha de bônus um gol, né? Pênalti inacreditável que o Mariano Vasquez arrumou ali para nós. O Juninho empata, vamos pro intervalo com o empate, e imaginando, poxa, cara, esse empate caiu do céu. Igual o empate de hoje, o empate caiu do céu. E que também teve um lance do David recebendo a chance de fazer o gol, ele perde, e hoje também teve. Eu ia deixar esse tópico para daqui a pouco. O que eu queria lembrar é o seguinte, que quando o Chamusca, na época, dobrou a lateral, eu não lembro se entrou o Gabriel ou se entrou o Tinga, mas dobrou a lateral, o Fortaleza toma o segundo gol nos 43 do segundo tempo, exatamente pela direita. O jogador do Bragantino, do Red Bull, veio, deu o drible no Tinga, ou não foi no Gabriel, não sei, mas estavam lá os dois no lance, e deu voltando, e o Red Bull fez 2-1, e o Fortaleza perdeu o jogo, onde ele foi beneficiado, onde ele foi bonificado com o empate. Então, mais uma vez, o Fortaleza foi bonificado com o empate, seja com um pênalti ridículo que o Yuri fez pra gente. Yuri, um rapaz? Caio, né? Caio Dantas. Caio Vidal. É cearense, inclusive. Exatamente, tá Fortaleza, né? Essa questão de dobrar a lateral, Saulo, às vezes me lembra um ditado aquele, né? Que diz que cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Exatamente. Porque você não sabe quem é quem marca, você não sabe quem é quem, né? E aí aconteceu. E assim, eu queria trazer o ponto do David, né? Porque na hora que começa o segundo tempo, o David foi uma figura nula no primeiro tempo. Então acho que ficou claro pro Anderson
que o David não sabe jogar de ponta, na direita principalmente. Tanto é que quando começa o segundo tempo, o David começa a aparecer para o jogo mais pelo meio do campo, mais perto da área e mais também pelo lado esquerdo aqui, onde joga o Oswaldo, né? E aí ele fez uma tabelinha com o Romarinho, que poderia ter saído o gol da virada. Foi uma jogada muito bonita, acho que faz tempo que o Fortaleza não faz uma jogada tão bonita como aquela, né? A bola veio do Carlinhos, eu acho, o David dominou, tabelou com o Romarinho, sai de cara com o goleiro e perde a oportunidade. Mas antes do gol do empate do Romarinho, o David já tinha tido oportunidade, já tinha... Você via que o David buscava o jogo. E o Fortaleza vinha numa crescente evolução, buscando, encontra o empate com o Romarinho, e aí é onde entra o jogo que o Fortaleza era para ter feito desde o início. O Inter com a bola, desesperadamente buscando fazer o gol, afinal, era favorito, estava ganhando por 2-0 e permitiu o empate, estava em casa, briga pela liderança, então o Inter saiu no desespero, e foi aí, nesse único momento aí, sei lá, de 5, 10 minutos, onde o Fortaleza teve, assim, o seu melhor momento no jogo. A defesa bem postada, o time saindo em rápidos contra-ataques, seja pelo lado direito, seja pelo lado esquerdo. E aí, essa jogada que eu falei, né? Linda jogada que saiu, uma tabelinha dentro da área. O David poderia ter virado o corpo para bater de direita, poderia ter tido um melhor preciosismo para bater de esquerda, mas o jogador desse não pode perder um gol dentro da área, um gol que daria a virada, um gol que daria uma mudança de chaves, e Fortaleza consegue, como o Elenilson bem falou. Não sabemos o que iria acontecer ali. O Inter estava desesperado. A câmera mostrava o Abel estava incrédulo. Ele não acreditava que o Fortaleza tinha empatado o jogo, então o Fortaleza quase faz o terceiro. Então, assim, e aí tem aquele negócio, né? Quem não faz, leva, e o Fortaleza tem batido nessa tecla constantemente nessa temporada. O David não é nem quem não faz, leva, né? É o David não faz e a gente leva. E teve também contra o Bragantino, teve contra o Goiás, teve contra o Corinthians, teve inúmeros jogos que o David não faz e a gente leva. E aí, no lances seguintes, né? E assim, no lance do gol do Internacional, do 3-2, teve uma tabelinha do Gabriel Dias com o WP9, que ele errou o passe. O Gabriel passou, o WP9 não tocou na frente, tocou atrás. O Inter sai no contra-ataque com o Moisés. E aí, no desespero, o contra-ataque... Na verdade, não, me confundi. Esse lance do WP9 seria o empate, seria o gol do 3-3, que saiu, na verdade, foi o quarto gol. Que teve a tabelinha, o Inter sai, cruza na área e o Carlinhos faz o gol contra. No lance do terceiro gol, estavam os dois dentro da área, no lado direito, Tinga e Gabriel. O nome do rapaz lá que deu o giro em cima do Gabriel Dias? Patrick. Gabriel permite que o Patrick gire em cima dele, que o Wanderson permite que ele domine e ele toca no pé do Poglo, sei lá, que tinha acabado de entrar. Pegou. Tinha acabado de entrar no lugar do Caio, né, o cearense, e faz o 3-2. Então, assim, aquilo foi um banho de água fria. E o Fortaleza até que não se entregou, como eu falei, teve uma jogada do WP9 com o Gabriel Dias, a tabela saiu errada, e aí nessa sequência de lance saiu o quarto gol. E aí é um ponto que eu quero trazer do erro de estratégia do Henderson. Porque eu acho que o Henderson errou na escalação inicial e ele errou quando ele empatou. Porque, cara, empatou, eu acho que foi assim, os deuses olhando para ele e falando assim, Henderson, te corrige. Zerou o jogo, né? O jogo vai começar agora de novo, te corrige. O Tinga estava entregue, morto. O Everton Paulista já não estava mais tão útil em campo, porque já que nós estávamos jogando pelo contra-ataque, o Everton Paulista não era mais esse cara de contra-ataque. Talvez já era hora para ter entrado o Yuri, já era hora para ter tirado o Tinga, já caberia ali o Ronald, né? Então, assim, ele tinha algumas situações para colocar. Yuri, Ronald, o Bergson, talvez também tentar com até o próprio Mariano, que até entrou bem no jogo hoje, né, o Mariano Vasquez. E aí não, o Henderson fez um empate e continuou da mesma forma.
A única substituição que ele tinha feito tinha sido a saída do Oswaldo para entrar o Gabriel Dias, né? E aí ele tem um empate, tem a oportunidade de ele remontar o time, de reencaixar. Olha, o pessoal tá com 25 minutos do segundo tempo, eu vou recuar, eu vou esperar aqui, eu vou apostar no contra-ataque, vamos jogar sério, não vamos mais subir, vamos se manter aqui a linha atrás, o empate é nosso. Não. Ele não mexeu, toma 2 gols e resolve mexer depois que toma os 2 gols, né? Tanto é que Bergson e Ronald entraram já nos 42, o Yuri entrou assim que nós tomamos o 4º gol. Então, assim, eu acho que o Anderson errou tanto no inicial quanto na condução do jogo. Ele não tomou as melhores atitudes, né? Acho que o Anderson errou tudo hoje. Ele foi beneficiado pelo acaso. O acaso deu ao Fortaleza 2 gols inacreditáveis. O Fortaleza sentar em cima da vantagem e esperar o resultado. E o Fortaleza não quis, de forma alguma, o Fortaleza não quis voltar com um ponto de Belo Horizonte. De Porto Alegre, Belo Horizonte. Ó. De Porto Alegre. O que é que vocês acham disso? Desse delay, David, né? Dessa demora na mudança. O que é que tu acha, Vinícius? Cara, mais uma vez eu vou bater na tecla da falta de confiança, né? Porque não só dele, com o elenco que ele tem, ele, não sei se ele tá sentindo que as opções que ele tem no banco de reserva, pelo menos na escalação que ele fez hoje, ele no primeiro tempo ele não mexeu nada, no intervalo não mexeu nada, né? E cara, eu acho que assim, a gente sabe que o nosso elenco é limitado, né? Isso é verdade, a gente tem poucas opções. Mas hoje, especificamente, a gente falando do rendimento de alguns jogadores no primeiro tempo, principalmente do Tinga, eu acho que deveria ter mexido no intervalo logo. Eu não sei se ele tinha... Eu só consigo ver uma coisa, ele tinha o Tinga como uma peça fundamental no esquema dele. Eu não consigo imaginar outra coisa. Tá jogando mal, mas eu preciso dele ali, porque ele vai fazer a função tática que eu pedi, que eu exigi e que eu preciso. Eu não consigo ver outra coisa, mas pela bola que ele estava jogando hoje, ele é um cara que geralmente, pelo menos para mim, na maioria das vezes, eu prefiro o Tinga ao Gabriel Dias. Na maioria das vezes. Mas hoje, especificamente, você tem que ter esse feeling, pô. Você tem que sentir que o cara não tá no dia dele, que não tá acertando, não adianta insistir. E se você tiver no banco uma opção que é equivalente a ele, até porque muitas vezes a gente diz que são 2 titulares, Tinga e Gabriel Dias, ou até mesmo na lateral esquerda, que é Bruno Melo e Carlinhos, a mesma coisa vale para eles. Então, eu acho que ele errou. Não, acho que nem na escalação não vou. Porque assim, é foda dizer que ele errou na escalação, porque os caras fizeram 2 gols com 9 minutos de jogo. E aí, baldeia tudo. Eu não sei. Não tem como saber se a escalação estava certa ou errada, porque estava certa talvez para segurar um 0x0 durante 15 minutos, 20 minutos e começar a jogar. Mas não deu. O futebol tem isso. Mas individualmente você tinha como ver. Ele, como treinador, ele teria como ver, né, que quem não está rendendo e que está prejudicando a equipe como um todo e fazer as devidas substituições. Eu acho que ele demorou e falhou e inclusive nem fez, né, algumas substituições e teve uma grande parcela aí nesse resultado, infelizmente. Não ter mudado no intervalo, cara, acho que já foi uma questão a se debater, sabe? Assim, e é claro, a gente conseguiu o empate depois. Até a gente falar, foi por mérito, foi por acaso. Cara, no final das contas não importa, a gente conseguiu o empate. É aquela coisa que a gente já falou uma vez do Abel Braga. Poxa, o que eu falei até, inclusive. Eu queria só que o Fortaleza com o Anderson fizesse o que o Inter tá fazendo com o Abel Braga. O Inter tinha o Kudê, que ele jogava de uma forma muito boa, muito bonita, um futebol que dava vontade de assistir mesmo, conseguia resultados. Semelhante ao que o Fortaleza era com o Rogério Ceni. Jogava um futebol convincente, não vou dizer bonito, mas convincente, e que conseguia resultados. O Inter com o Abel Braga não é aquele jogo bonito. A gente viu hoje, não é aquele jogo que você vai bater palmas. É claro, tem uma jogada ou outra individual de um atleta que você pode exaltar mais,
na maioria, se a gente for analisar de um panorama geral, não é aquele futebol que você vai bater palmas e achar que é um grande espetáculo que você está assistindo. Mas é um futebol que eles jogam o básico do que eles podem jogar e vão atrás do que eles podem conseguir. Ou seja, pontos. Não importa se jogando bem ou se jogando mal. Eu só queria que o Fortaleza tivesse esse tipo de postura. E hoje, quase que a gente consegue isso. Não jogando bem, não jogando o melhor futebol que a gente pode jogar, não extraindo o melhor que cada atleta pode extrair, mas a gente chegou perto de conseguir, cara. A gente chegou até a empatar a partida. Ou seja, a gente viu que se a gente tiver essa postura daqui pra frente, de jogar dessa forma, a gente pode colher algum fruto. Não sei que fruto é esse, mas a gente pode colher alguma coisa. Se a gente não tentar ter essa postura de querer, pelo menos pontuar, ou conseguir vencer um jogo. Da mesma forma como tu citou mais cedo, Saulo. O Sport do Jair Ventura, quando jogou contra o Atlético Mineiro no Mineirão, ele só fez aquilo. Estacionou o ônibus, parque de bus, pode vir quantas vezes quiser. Não vamos sair e vamos abraçar esse pontinho. Eu acho que talvez isso poderia ter cabido hoje no Fortaleza. Poderia. Mas a gente viu a oportunidade de fazer um terceiro gol. A gente viu a oportunidade de ganhar esse jogo de hoje. Porque esse jogo de hoje, com esse Inter do Abel Braga, a gente viu que era possível conseguir essa vitória. Eu tenho certeza, cara, que os jogadores se empolgaram para conseguir essa vitória. Tanto que a gente teve um momento da partida, como a gente já falou aqui, acho que 2 ou 3 vezes, que a gente quase chegou perto do terceiro gol. E mesmo perdendo por 3-2, a gente ainda teve chances, cara. A gente ainda criou para isso, de empatar um 3-3. Eu acho que o que frustra mais o torcedor nessa hora, o que deixa a gente mais cabisbaixo, que a gente deixa mais com a sensação de impotência, é o fato da gente ter a oportunidade, ela aparecer pra gente, a gente criar pra isso, e olha que tá sendo raro criar pra isso, e a gente desperdiça, cara. É uma chance de ouro. A oportunidade que a gente tem de finalmente conseguir algo, mas vai lá e termina na frustração. É algo que está se tornando comum. O problema é isso. Essas coisas acontecem com o time de futebol. Pode acontecer até com o Bayern de Munique, Barcelona. O time brasileiro mesmo, o Flamengo do ano passado passou por isso em um certo momento. Que é você ter momentos em que parece que não vai dar certo. Mas você consegue corrigir isso e adaptar. Isso, inclusive, aconteceu com o Fortaleza em 2019. Só que aí, com esse ano, nessa temporada, isso está sendo muito, muito repetitivo. E tá demorando. Demorando muito pra gente finalmente melhorar. Felipe, ficando contigo aqui, apesar da derrota, né? 4-2. Sim. O Fortaleza voltou a fazer 2 gols. Não fazia 2 gols desde a vitória com o Botafogo. O ataque fez os 2 gols, né? No dia que o ataque funciona, a defesa, que era uma das menos vazadas, toma 4, né? O nosso último gol de atacante tinha sido contra o Goiás, lá no final de novembro, se não me engano, naquele empate 1-1, gol do WP9, que voltou a marcar hoje. Aí depois tu passa pro Elenilson. A gente consegue enxergar pontos positivos no jogo de hoje? Uma melhora? Teve uma melhora, não melhorou tanto porque era o Internacional. Não vamos pegar daqui para frente 8 internacionais e talvez a gente consiga uma sorte melhor. Não mudou nada, o time continua a mesma bosta do Chamusca. Sei lá, tu acha alguma mudança positiva? Saulo, com um olhar de copo meio cheio, a gente sempre vai conseguir tirar pontos positivos do nada. A gente pode conseguir tirar ponto positivo até de desgraças, entendeu? Infelizmente, tem gente que acredita nisso. Mas eu tenho uma filosofia, cara, de que a gente sempre tem que analisar bem o que a gente está vendo. Olhando para o que o Fortaleza está passando hoje, pela partida de hoje, se tem algo que a gente pode tirar positivo, é justamente o fato de ter feito o gol, cara. Ter feito 2 gols. E o melhor, ter feito um gol com a bola rolando, não com a bola parada. Ou seja, a gente viu que é possível. É claro, o gol que a gente fez de bola rolando foi completamente aleatório, né? A gente pressionando, a bola foi na área, voltou, o Romarinho chutou e a bola entrou. Mas a gente não tava fazendo nem assim, né? Pois é, a gente não tava fazendo nem assim. Aí eu falo, mesmo com essas circunstâncias, pelo menos consigo ver algo melhor, cara. O problema é que esse algo melhor tá vindo com 0 pontos. Esse é o pior problema. Até as coisas boas que a gente encontra, mas não vai ajudar no campeonato. O que conta no campeonato é ponto, é pontuação.
É ganhar jogo, é fazer gol e buscar resultado. Não adianta só a gente também, perdeu, mas jogou bem, empatou, mas gostou de vitória. Essa época passou, cara. O tempo tá passando. Faltam só 8 rodadas. Virtualmente, a gente tá na zona. O Bahia tem 3 pontos a menos, mas tem uma vitória a mais. Se vencer, ultrapassa a gente. E a gente não tem perspectiva de vitória daqui pra frente. Tem 3 jogos contra equipes que lutam contra a gente, mas, poxa, se contra o Sport a gente viu aquilo, o que a gente pode esperar, sei lá, contra o Bahia, por exemplo? Contra o Vasco, que agora tá com o Luxemburgo? Tá difícil, cara. Tá complicado. Até pra chegar coisa boa, tá complicado. E tu, Evanilson? Cara, como eu disse no começo, a gente enfrentou um time difícil, não é verdade? E tem um detalhe que a gente ainda não comentou. O time do Inter, né, ele está focado exclusivamente no Campeonato Brasileiro. A gente vai enfrentar agora o Santos, que tem... Não adianta você dizer que os caras não estão com a cabeça no dia 30 de janeiro, na final da Libertadores. Eu, sendo jogador de futebol, eu estaria. Né? Então vamos ver o que vai acontecer. Se realmente, né, a gente vai enfrentar outro time que é top, que está brigando lá por... Se não está brigando por título, é mais por conta disso, né? Porque está focado também em outra competição, mas que tem também um cara que briga por artilharia no campeonato, coisa que o Inter também tem, que nem sequer jogou hoje. E esse é o diferencial. Eu vou esperar o jogo de quinta, é quinta, né? Não é quarta, na verdade é quinta, né? O jogo contra o Santos. Quinta e 7. Para ver como a gente se comporta, né, diante de um adversário mais forte, mas que não está tão focado no Campeonato Brasileiro como está o Internacional, que está atropelando nas últimas 6 rodadas, e que eu acho que um dos motivos de estar acontecendo isso é exatamente o foco exclusivo do clube no Campeonato Brasileiro. Mas eu vou esperar até quinta-feira para ver. Eu acho que a gente tem mais chances de pontuar contra o Santos, bem mais do que hoje nessa derrota contra o Inter. Lembrando que o Bahia tem um jogo a menos, né, Felipe? Vai jogar contra o Corinthians em casa daqui a 2 quintas-feiras. Na quarta-feira agora o Bahia pega o Atlético Paranaense em Curitiba, se eu não estiver enganado. Não, na Bahia. Na Bahia? Jogo em casa. Então são os dois em casa, né? Ele pega o Atlético Paranaense em casa, na quarta-feira. Aí no domingo joga contra o Sport, às 6h15 da noite, em Recife. Notícia ruim, pois um dos dois vai pontuar, ou os dois vão pontuar, né? E o Bahia depois enfrenta o Corinthians, sim, na outra quinta-feira, às 7 da noite. Porque eu quis dizer que o Bahia pegaria 2 jogos em casa seguidos, porque seria Corinthians nessa rodada agora que não jogou. Uhum. E no meio da semana contra o Atlético Paranaense, 2 jogos em casa. Então acho que o Bahia ele tem a sua salvação aí, né? Nesses 2 jogos em casa aí, nesse jogo fora com os próximos 3 jogos do Bahia. Eu acho que são jogos bastante pontuáveis, jogando em casa e jogando fora contra o Sport, que é o principal adversário. Ou seja, o Bahia vencendo o seu jogo e o Fortaleza não vencendo o Santos, não pontuando contra o Santos, o Fortaleza entra na zona com o Bahia com um jogo a menos, né? E aí... mas a gente tem que lembrar, cara, que o fato de enfrentar o Corinthians não quer dizer que esse jogamento seja 3 pontos, não. Eu acho que nesse momento do campeonato é o pior momento para se enfrentar o Corinthians. Não, eu sei, mas só hipoteticamente, né? Se o Bahia vencer o Atlético Paranaense e o Fortaleza não pontuar contra o Santos, o Fortaleza já entra na zona, o Bahia com um jogo a menos. Né? Porque o Fortaleza só tem um Bahia atrás dele, 3 pontos, e o Fortaleza é o que tem menos vitórias, né? Que é o principal, que é o primeiro critério de desempate. Então, Fortaleza, Vasco, Sport e Bahia se vencer, né? Deus o livre aqui, o Bahia vencer. Os 4 poderão ter o mesmo número de pontos, mas o Fortaleza é o primeiro que entra na zona pelo critério de vitórias, que é o que menos tem, apenas 7 vitórias. Mas vamos torcer para a gente vencer esse Santos na próxima rodada. Até faremos uma live na terça-feira, resumindo a rodada que se passou, que amanhã tem jogo ainda. Hoje, no caso, segunda-feira, já estamos aqui quase meia-noite da segunda.
Hoje tem jogo Flamengo e Goiás e Corinthians e Palmeiras, é um jogo atrasado. Então na terça-feira a gente fará uma live no YouTube, aqui no YouTube, para comentar sobre isso, comentar o que passou e o que vem, já que vem Fortaleza e Santos. Pra gente já encerrar, pessoal, vamos para os nossos destaques individuais, né? Aquela frase já cansada, quando ganha é muito difícil achar quem foi bom no jogo, né? E eu pensando aqui, eu não consigo imaginar ninguém, sabe? Mas eu vou no WP9, sabe? Não só pelo gol, mas assim, apesar de não ser um jogo dele, né? De não ter sido tão participativo, de ter participado do quarto gol, né? Que ele errou o passe. Mas eu vejo assim que foi ali da frente o que mais brigou. Tanto ele e Romarinho, né? Acho que foram os que mais tentaram alguma coisa. E foram os que fizeram os gols, né? Mas eu vou com ele, assim, porque eu acho que ele chegou no 100º gol, né, Felipe, agora? Ele acha passado já. Acho passado. Acho que, 100º gol. acho que é o 100º que ele faz, eu acho. É. Uhum. Esse maldito 100º gol dele aí que aperreou o homem, a armaria. Mas eu vou nele, só mesmo. E tu, Felipe? Cara, complicado, né, escolher um, mas, poxa, não sei porquê, cara. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu até vou jogar de volta pra vocês. Vocês gostaram da entrada do Mariano Vasquez? Sério, respondam aí. Cara, infelizmente eu gostei. É isso que eu tava pensando. E tu, Elenilson? Mas eu acho que não acrescentou muita coisa, não. Sinceramente. Cara, era isso que eu tava pensando. Ele entrou em campo, eu senti que ele tava com mais vontade de mostrar alguma coisa do que realmente mostrar alguma coisa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu notei ele muito empolgado, cara. Muito empolgado, sei lá. Ele sempre foi, né? Pois é, só que hoje não sei porquê, cara. Eu notei algo diferente dele. E era isso, exatamente, Eunice, obrigado. E era exatamente isso que eu ia falar. Vontade, cara. A gente não reclama, não. Tem que ter mesmo. Mas, pô, vamos corresponder essa vontade em jogo, né? Em bola, na rede. Ou então, pelo menos, em dar o passo eu consegui um pênalti, como ele fez contra o Bragantino, que a gente aceitou hoje. Mas, cara, é complicado escolher um. Se eu pudesse, cara, antes do gol contra, eu teria escolhido até o Carlinhos, sabe? Não vou mentir, não. Mas o cara foi lá e fez questão de fazer um gol. Nem o Felipe Alves dá pra escolher, cara, direito, porque, poxa, ele tomou 4 gols hoje. 4 gols, né? E não fez nenhuma defesa. E não fez nenhuma defesa. Eu realmente tô sem ideia pra escolher tanto o melhor como o pior. O pior não, o pior acho que tem que escolher. Mas eu vou seguir o voto do Saulo porque, literalmente, eu não tenho ideia em quem votar. Eu vou seguir o voto do relator, é o jeito. Não tenho ideia em quem votar. E tu, Eunice? Cara, eu também tava em dúvida entre ele e o Romarinho. Eu vou ficar com o Romarinho pela voluntariedade, pelos dribles que ele conseguiu acertar e finalmente por ter feito um gol e, quem sabe, mais uma vez um gol, assim como foi contra o Santa Cruz, quem sabe dar uma luz aí para ele e desencante aí nas próximas partidas. Eu vou ficar com o Romarinho. Amém. E pior em campo, a gente tem muita gente para votar, né, cara? Assim, eu vi muitas pessoas falarem contra o Grêmio, né, que pior com ele, ruim com ele, pior sem ele, a respeito do Juninho, né? Mas o Juninho, cara, ele não tá acrescentando em nada, assim, sabe? A bola parada dele, ele bateu o escanteio no peito do zagueiro, cara. Tava com 5 minutos do primeiro tempo, nós tínhamos acabado de levar o primeiro gol. Aí conseguimos um escanteio, o Oswaldo conseguiu uma jogada e tal, um escanteio, ele bateu a bola nos peitos do zagueiro no primeiro pau, assim, a bola sequer vai no segundo pau. Cadê o cara que cobra falta? Teve uma cobrança de falta na entrada da área. A bola não passa nem da barreira, cara, sabe? O Cuesta, zagueiro, mandou no travessão. O zagueiro dos caras, Galalau, mandou a bola no travessão. E o Fortaleza não tem quem bate uma falta que ultrapasse a barreira. E que fica ali numa linha média, né? Entre que raspe a trave, que o goleiro faça uma defesa. Eu não quero nem gol, sabe? Eu acho que gol é demais. Eu acho que o Fortaleza sequer tem um cara que cobra a falta que assuste, sabe? E esse cara que bota uma fé no Juninho, mas o Juninho entra nesse meu rol de pior em campo. Eu vou botar como pior em campo o Oswaldo, que o Oswaldo é uma inutilidade. Cara, o Oswaldo não ganhou uma bola do Rodinei, cara. O Oswaldo não driblou uma vez o Rodinei. Cara, o Rodinei é muito fraco. O Oswaldo não ganhou uma do cara. Uma. Passou por uma, não passou.
Mas não tem como esses dois serem o pior em campo, né? Aí foi meu pódio, né? O Juninho, terceiro lugar, o Oswaldo foi medalha de prata, e o pior foi o Tinga, cara. O Tinga foi responsável por 2 gols logo em 9 minutos. O Tinga errava passe de 2 metros. O Tinga deu inúmeros contra-ataques pros caras. Teve um lance, tava 2-0, o Tinga saiu jogando, deu o bola pro Felipe Alves, chutou fraco, quase que dava, literalmente dava o terceiro gol. Então, assim, eu acho que não tem como não ser o Tinga, né? Porque o Tinga hoje foi muito puxado. Então, para mim, o pior em campo é o Tinga, mas eu dei esse pódio aí, eu acho que ainda tinha mais opções, mas fiquei com esse top 3 aí dos piores hoje. Vai, Felipe. Foge disso não, viu? Tinga, Juninho e David. Mas realmente o Tinga, cara, eu vou repetir pela terceira vez hoje. Todos os gols do Fortaleza nasceram do lado direito. Só digo isso. Mas o meu não foi. Eu botei o Oswaldo pior que o David. Então, tu botou o David? Eu botei o David, porque pra mim ele hoje foi completamente, cara, sem valor. Não acrescentou em nada, sabe? Eu acho que o ponto alto mesmo foi o visual dele. Pronto. Foi isso. Novo visual, lembrando o Dennis Rodman. É isso aí. Só isso mesmo. Eu acho que o futebol dele tá descolorido igual o cabelo. Pronto! Por isso que eu gosto do Elenilson, cara. O cara sempre acerta aí. É isso aí. Uma volta no Tinga também. Passa adiante. Cara, então eu vou fechar a unanimidade, porque hoje não tem pra onde correr, não. O Tinga hoje, como diz o Saulo às vezes, cagou o pau com força. Né? Eu vou fechar a unanimidade aí no Tinga. Pior que o Tinga, cara, é um cara que a gente gosta, né, cara? Pra caramba, esforçado, mas... Eu já disse aqui, eu prefiro muitas vezes ele ao Gabriel Dias, mas hoje... Infelizmente, cara. Eu acho que o Tinga e o Gabriel, eles estão naquela fase que a gente falava muito, aquela frase, né? Que a gente utilizava muito em 2019 com o Carlinhos e com o Bruno. Quando joga o Gabriel, a gente sente saudade do Tinga. Quando joga o Tinga, a gente sente saudade do Gabriel. Então, a frase mudou de lado, né? Mudou de lado, sabe? Isso é muito ruim, né? Significa que não tem um equilíbrio, né? Ano passado, quem jogava na lateral direita, a gente ficava satisfeito. E a esquerda era fraca, né? E esse ano, quem joga na esquerda, a gente tá satisfeito. A direita que a gente fica... a grama do vizinho é a mais verde, né? Quem está no banco sempre é o melhor. E aí é muito triste isso, né? Mas vamos lá, a gente tem 8 jogos, temos que teoricamente vencer 3 para fazer os 41 pontos, fadídicos 41 pontos. Teremos aí jogos em casa contra Vasco, Bahia e Curitiba. Tem muita gente se apegando a esses 3 jogos. Eu, particularmente, não tenho essa esperança toda com esses 3 jogos. Tenho muito mais esperança em vencer o Santos, em vencer o Atlético Mineiro, em vencer o Palmeiras fora de casa. Eu acho que talvez o Curitiba, viu? Porque tá rebaixado já, né? Pois é. Simplesmente por isso. Não sei. Vamos jogar jogo. Vamos pro Santos. Lembrando, tem live terça-feira. E é isso. Obrigado, Elenilson. Obrigado, Felipe. É muito ruim, cara, fazer pós-jogo de derrota, né? A gente fica meio frustrado. Porque, assim, a galera que corta as coisas aí pra zoar e tal, a gente torce Fortaleza, bicho, entendeu? A gente gosta do clube, a gente faz isso aqui por amor ao clube, isso que é um lazer pra gente, é uma coisa que é uma diversão. É ruim pra caramba fazer quando não ganha. A gente nem lembra mais quando foi a última vez que ganhou, né? Que quando ganha tudo é massa, é divertido, a gente faz piada, a gente ri. Quando perde a gente faz também. Não é tão bom assim, mas a gente faz. A gente tenta rir da própria desgraça, né? É isso. Valeu, meninos. Até a próxima. Mais tricolores. Valeu, galera. Tchau, tchau. Só lembrando aqui que a garrafada da irmã Vera não funcionou, né? Foi em vão. Abraço pro Márcio Renato. Valeu, galera. Tchau. Valeu. Lourão do Cobra Kai, de acordo com o Fábio Farias. Valeu.